Olá pessoal, eu sou o Marcos, estou aqui para a aula de hoje para falar um pouquinho sobre alguns tipos especiais de ataques. E no caso da aula de hoje eu vou falar do ataque Tokto. Então, para a gente saber do que a gente vai falar na aula de hoje, está aqui um resumo do conteúdo da aula de hoje, nessa mistura de aula em português com inglês, já que esse material foi preparado com base ah, em outros materiais, de outros artigos, outros cursos que eu tenho ministrado, mas a gente vai falar primeiro um pouquinho de alguns conceitos de sistemas operacionais, para a gente relembrar de quais são os problemas que a gente está lidando. Depois eu vou falar um pouquinho como é que esses problemas de sistemas operacionais se transportam para a área de segurança. E por fim a gente vai ver alguns ataques reais, né, explorando más implementações relacionadas a esses conceitos. No final a gente faz um encerramento, né, para sumarizar os conteúdos da aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho, relembrar alguns conteúdos lá das aulas de sistemas operacionais que são importantes para entender os ataques do tipo Tokto. Então vamos falar primeiro do problema do produtor-consumidor. Então não sei se vocês se lembram lá de sistemas operacionais, ou talvez de programação paralela. A gente tem o problema onde a gente tem duas threads, pelo menos duas, né? Em geral é duas, em que elas compartilham um buffer. Então esse buffer é em geral uma lista circular, por exemplo, em que uma thread vai colocando dados nesse buffer, ou seja, vai produzindo, e a outra thread vai retirando os dados desse buffer, ou seja, vai consumindo. E como a gente tem esse buffer compartilhado entre as duas threads, a gente tem que encontrar alguma forma de garantir a ordem e garantir a consistência dos dados armazenados nesse buffer. Então a gente vai ter no exemplo da esquerda a thread produtora. Então, while one, né, o tempo todo, ela vai estar ali verificando. Então, se o buffer estiver cheio, ela espera, porque não dá para colocar mais nada no buffer cheio. Mas enquanto o buffer não estiver cheio, ela vai ali produzindo, ou seja, colocando dados no buffer. O problema é que, ao mesmo tempo, como vocês podem ver na thread da direita, tem uma thread consumidora, também while one, ou seja, o tempo todo ela está ali, que se o buffer estiver vazio, tudo bem, ela vai esperar porque não tem nada para consumir. Mas enquanto o buffer não estiver vazio, ela vai estar consumindo dados do buffer, vai estar tirando dados do buffer, né? Então a gente tem esse buffer ao mesmo tempo sendo acessado pela thread produtora e pela thread consumidora. Então como é que a gente garante, né, que os dados vão estar corretos? Porque eventualmente, se a thread produtora e a consumidora elas estão acessando o buffer ao mesmo tempo, pode ter algum problema, elas podem não conseguir inserir ou remover o elemento. Ou então, quando a gente faz a verificação, se o buffer está vazio, essa verificação pode acontecer no mesmo momento em que a outra thread está colocando um valor no buffer. Então, para uma thread ela vai estar vazia e para outra ela vai estar com um valor no buffer. Então, a gente tem que tentar contornar esses problemas. E, em geral, a gente resolvia isso com algum tipo de mecanismo de sincronização. Então, talvez vocês se lembrem do uso de locks, mutex, semáforos, eram todas funcionalidades que a gente tinha para sincronizar esse tipo de coisa, certo? Porque a gente tem essa competição entre a thread que está produzindo e está consumindo. Bom, essa competição, né, a gente chama de race condition, né, a condição de corrida, né, que é essa condição em que, uma definição um pouco mais formal, a ordem, né, da execução altera o resultado, né, então esse resultado vai depender completamente da ordem ou das ordens, né, da sincronia em que essas threads estão acessando e manipulando o buffer compartilhado. E qual é o problema? É como eu falei, se você não tratar isso corretamente, se acontecer algum problema nessa ordem, violar essa sincronia, o resultado pode ser completamente errado, certo? Então a gente tinha esse problema que vem com a gente lá desde as aulas de sistemas operacionais. Legal. Mas como é que esse problema, que até então parece ser um problema de corretude, né? Um problema de se o resultado final vai estar correto ou não, se transporta para o mundo da segurança? Então, bom, vamos dar mais alguns exemplos. Então, pensa que agora, em vez de ser um produtor-consumidor simples, que eu estou colocando e tirando alguém do buffer, esse produtor e consumidor são, na verdade, verificadores de senhas, certo? Então, eu vou verificar as senhas dos usuários. E aqui também eu tenho um produtor e um consumidor. Então, na verdade, o produtor é o que eu chamo aqui do criador, né? Ele cria um novo usuário e coloca um novo usuário no sistema. E o consumidor, na verdade, é o que eu chamei de checador. É ele que verifica se o usuário está com permissão para realizar aquela ação no sistema. Só que veja o que pode acontecer no cenário 1.
Então vamos supor, por exemplo, que o usuário ali, ele nunca é permitido, ele não tem permissões. Então sempre que a thread da esquerda, a checker, entra, ela faz if allowed, a variável allowed que controla se ele está permitido o acesso ou não, é compartilhada entre todas as threads, né? Então ela nunca é permitida, porque ele nunca é allowed, ele não tem as permissões, por exemplo, de administrador para rodar. Então as permissões de acesso nunca são garantidas, nunca são fornecidas para esse usuário. Mas quando eu crio um usuário na outra thread, eu dou permissão para esse usuário. Eu faço que allowed é igual a true. Tudo bem, mas são usuários diferentes. Qual que é o problema? O problema é que não houve um controle muito bom aqui por parte do programador, nesse exemplo hipotético, quanto à sincronia da variável allowed. Vocês podem ver que a variável allowed ela é compartilhada, não tem nenhum mecanismo que sincronize a permissão com o usuário. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que logo antes daquele if da esquerda ali ser verificado se era allowed ou não e fosse dar falso, tem uma troca de contexto, ou seja, a thread da direita é colocada em execução. Quando ela é em execução, ela cria um novo usuário e allowed igual a true. E a execução depois, o contexto volta para a thread da esquerda, que aí vai executar o if. Só que agora, quando ela faz o if allowed é true, porque é o if allowed do novo usuário, não do usuário antigo, que até então ela estava verificando. E o que acontece? A permissão é garantida para aquele usuário, que não deveria ter obtido a permissão original, se essa troca de contexto não tivesse acontecido bem nessa hora. Então, uma má implementação, um design ruim, né, de como controlar a permissão, pode gerar essa condição de corrida, fazer essa competição pelos recursos, que no caso é pelo valor da variável allowed, e acabou permitindo um usuário que não tinha permissão de obter os recursos que ele estava pedindo. No cenário 2, a gente pode pensar no caso contrário. Então a gente pode pensar que sempre era allowed. Mas quando a thread da direita entra e ela cria um usuário sem permissões. Então o allowed é falso. Né? Nesse caso, não é permitido a execução. Mas olha o que pode acontecer. Pode acontecer do if da thread da esquerda ter sido verificado, ou seja, if allowed é true. Então aquele usuário ele tinha permissão, mas nesse momento ocorre uma troca de contexto. E a execução passa para a thread da direita. Na thread da direita, um novo usuário é criado. E o allowed dele é falso. Mas quando a execução retoma para a thread da esquerda, o usuário não deveria ter permissão de estar ali, porque né, esse usuário acabou de ser criado e ele é falso. Mas como a thread está rodando no contexto da anterior, ela chegou no ponto supondo que o allowed era true, porque foi verificado anteriormente. Só que agora allowed é falso. Então esse usuário, que não tinha permissão, também agora teve. Ou, caso contrário, um usuário que tinha permissão, nesse caso, não teve, dependendo da ordem em que as threads são chamadas. Então, uma má implementação, uma condição de corrida na verificação da permissão dos usuários pode fazer com que alguém perca o acesso ou ganhe acesso indevido a um sistema, certo? Então, bom, para formalizar um pouco mais isso que eu falei. Então, o que eu estou chamando aqui de ataque TalkTow? Então, para começar, o nome. Por que chama TalkTow? Chama TalkTow porque são as iniciais de Time of Check, Time of Use. Ou seja, a hora que eu verifiquei e a hora que eu usei. Ou seja, eu estou pressupondo que a hora da verificação e a hora do uso são diferentes, né? Que eu verifiquei em momentos diferentes. E que houve uma mudança no estado do sistema ou das variáveis, enfim, do contexto que eu estou verificando durante esse tempo. Né? Então eu verifiquei uma coisa, mas estou usando outra. E isso gera a violação de segurança. Certo? Então, para eu garantir a segurança, eu tenho que garantir a consistência, eu tenho que garantir, né, que a propriedade valha por todo o tempo de que eu estou verificando ou executando. Caso contrário, eu vou ter um valor no time of check e outro valor no time of use, ou seja, na hora que eu for utilizar. Então, mais formalmente, a definição de um problema de TalkTow é essa, né? É um bug causado por uma race condition que eu não tratei adequadamente. E qual que é a severidade disso? Qual que é o tamanho do problema? Bom, como eu tentei mostrar, pode ser de um simples erro de computação, né? Eu coloquei um valor a mais no buffer que não devia estar, mas isso pode avançar para um deadlock, pode ser que as threads comecem a
não conseguir se sincronizar novamente. E no pior caso, pode ser que isso gere uma falha de segurança, como, por exemplo, né, eu deixando um usuário se autenticar que não deveria ter tido permissão para isso. Né? Então, parece um problema simples, né, de gerenciar um buffer, gerenciar uma variável, mas isso pode ir escalando para um problema de segurança bastante grave. Então, para a gente entender melhor qual o tamanho desse problema de segurança, né, o que pode acontecer. Então, vamos fazer aqui um ataque hipotético. Vamos imaginar um ataque que alguém poderia fazer. Então, esse ataque ele tem 4 passos. Então, vamos tentar acompanhar. Primeiro, você é um atacante que chegou aqui na máquina local, está tentando fazer alguma coisa indevida na máquina. Por exemplo, você quer ganhar acesso a um arquivo que você não tem acesso para escrever. Por exemplo, o arquivo que guarda as senhas do sistema. O arquivo que guarda as senhas, você não tem permissão para escrever e modificar esse arquivo. Só um processo do sistema tem permissão para isso. Mas você é um atacante e você quer subverter o sistema e quer conseguir acesso a isso. O que você pode fazer? Vamos tentar imaginar. Primeiro, vamos tentar encontrar um arquivo e um processo, né, que esteja escrevendo nesse arquivo, que tenha permissão de escrita. Um processo do sistema, que não sou eu, posso nem ter acesso a ele. Basta identificar, falo, olha, esse arquivo aqui, esse processo do sistema, escreve no arquivo que eu desejo. Legal. Então eu tenho que interferir aqui, interagir com esse processo. Aí o que eu faço? Eu pego esse arquivo, que é meu alvo, que eu não tenho permissão de escrever, mas que eu posso ler, né, por algum motivo, um PID, algum arquivo do sistema, algum documento do usuário, que eu não posso escrever, mas eu posso ler. E crio um outro processo meu que fica lendo esse arquivo. Então, o que eu criei, na verdade? Eu criei agora uma condição de corrida. Por quê? Porque eu estou tentando ler um arquivo e o processo original, que eu tinha identificado antes, está tentando escrever nesse mesmo arquivo. Então, eles estão competindo para serem lidos e escritos a todo tempo. E eu estou supondo, por exemplo, que o sistema operacional cuida disso para mim. O sistema operacional faz um bom trabalho, né, garantindo que não tenha uma condição de corrida, ou não tenha uma condição, né, de talk-to, né, desse arquivo que eu estou tentando acessar. Mas e se tiver? Bom, se tiver, em algum momento, essa condição de corrida vai fazer o quê? Com que o meu programa, que deveria só ler o arquivo, possa escrever no arquivo. Por quê? Porque o contexto, né, do meu programa que estava só lendo e do outro processo que estava escrevendo acabam se misturando, eu acabo ficando com a permissão do outro processo, que era uma permissão de escrita, e agora eu consigo, por um instante, escrever naquele arquivo, que era o que eu queria. Né? Então eu posso, nesse instante, por exemplo, adicionar um novo usuário no sistema com a minha senha. E aí pronto. Naquele sistema, que eu só tinha acesso local de usuário normal, sem permissão de escrever, agora eu consegui inserir ali naquele arquivo um usuário root na máquina. Aí pronto. Agora eu consigo logar com esse usuário root e ter acesso ao sistema como um todo. Por quê? Porque no sistema operacional tinha, né, uma condição de uma race condition, né, uma condição de corrida, um ataque talk-to, que pode ser explorado. Certo? Então, num caso teórico, isso poderia acontecer. Agora, fica só na teoria? Não, isso acontece na prática, né? Então eu queria mostrar um ataque, que é exatamente esse ataque que eu hipotetizei até agora, acontecendo na prática, né? Mas para antes de eu explicar esse ataque, eu gostaria de falar um pouquinho de um pouco de background, né? Dar algumas informações do sistema operacional para a gente poder entender o ataque. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que o sistema operacional ele é suportado pelo hardware, né? Que fornece algumas características, né? Algumas propriedades importantes, né? Então, uma delas é o gerenciamento de memória, né? Então, todo acesso à memória vai passar pela MMU, né? A unidade de gerenciamento de memória, que vai ter aquelas permissões e proteções de memória, dizendo se aquela página ela é só de leitura, se ela é de escrita, se ela é executável, né? E também quando a gente tem também um sistema de paginação, né? Vocês sabem, né? O sistema operacional ele opera com memória virtual, como se a memória fosse ilimitada, mas na prática essa memória física, que é limitada, vai sendo mapeada
em páginas virtuais, né? E a gente tem um tradutor para isso, né? Que vai traduzindo a memória virtual em memória física. E tudo isso é gerenciado lá pelo tratador, né, das faltas de página, né? Ou Pageflow Handler, né? Então, esse Pageflow, quando você acessa uma página, ele vai verificar, né? Além, depois da MMU, se você pode escrever nessa página, se você pode ler dessa página, vai verificar também se essa página já foi traduzida para a memória virtual, né, se ela está presente ali ou não, e assim por diante. Então a gente tem que lembrar que a gente tem tudo isso no sistema. E o que acontece quando eu faço um acesso à memória? Bom, a primeira coisa que o Pageflow Handler vai verificar é se a página está ali ou não, né, porque a página ela pode ter ido para swap, né, conforme a troca de contexto vai acontecendo, né? Mas se ela não estiver presente, ele vai gerar um Pageflow, né, uma falta de página, né, e vai trazer essa página. Só que ele não traz a página tudo bonitinho, tudo certinho. Ele vai trazer a página para a memória e vai perguntar para a MMU, né, quais são as permissões de página que ele tem que colocar. Então, se a MMU fala, olha, essa é permissão de escrita. Então, ele traz a página, aí ele gera uma nova falta e fala, ó, agora essa página, a falha não é que ela não está presente, agora a falha é que ela não pode ser escrita. Então, ele vai tratar esse problema, vai colocar o bitzinho lá indicando que agora ela pode ser escrita e vai prosseguir. Se faltou mais algum bit, vai gerar uma nova falta, vai tratar esse problema e aí ela vai ficar pronta. Então, na verdade, quando ocorre um Pageflow no sistema, ocorre uma série de faltas, né, uma série de mecanismos que vão acontecendo um em cima do outro. A mesma página ela vai gerando e disparando múltiplos eventos ali para pedir as permissões de leitura, de escrita da página que está faltando e assim por diante. Certo? Bom, essa é uma das coisas que a gente precisava lembrar. Uma outra coisa, a gente tem que lembrar que um dos bits que a gente vai ter lá para controlar essa página é falando se aquela página está dirty, ou seja, se ela está suja. O que isso quer dizer? A gente tem que lembrar que os sistemas operacionais, sobretudo os baseados em Unix, né, como o Linux, eles operam num sistema chamado Copy on Write, né, ou CAL. Né? O que é isso? Quer dizer que eu só vou modificar uma página quando eu precisar utilizá-la. E com isso eu ganho performance. Exemplo, quando eu faço um fork. Então vocês devem se lembrar que quando eu faço um fork de um processo, eu crio uma cópia idêntica daquele processo. Eu duplico o processo. Mas em memória, a memória daquele processo ele não foi de fato duplicada. O que aconteceu é que o Pageflow Handler, né, as estruturas internas que tratam memória, sabe que aquela página foi duplicada, eles marcam que ela foi duplicada e começam a utilizar a mesma página para os dois processos, para o processo pai e para o processo filho. Se por um acaso algum deles modificar um valor em memória, de modo que passe a ficar divergente o valor de memória do pai e do filho, aquela página específica é marcada como dirty, ou seja, como suja, ela foi modificada. E aí o sistema operacional vai duplicar só aquela página. Então, quando a gente faz um fork, em vez de a gente duplicar todo o contexto do processo, que seria bastante caro, a gente duplica só o que mudou. Né? A gente duplica só o que está dirty. E com isso a gente ganha performance. Certo? Só que tudo isso opera junto. Então, quando tem um Pageflow, eu tenho que verificar se a página está lá, se eu tenho permissão, se ela está dirty. Se ela está dirty, eu tenho que duplicar. Para duplicar, eu preciso de uma nova página. A nova página gera um Pageflow. O Pageflow vai perguntar se ele tem permissão de leitura e escrita. E essas coisas vão se acumulando, né, umas sobre as outras. Aí alguém pensou, interessante. Então, será que talvez, né, não tem uma condição de corrida envolvendo essas páginas? Será que o programador fez direitinho? Ou será que, por um acaso, quando esses Pageflows acontecem, né, eles não ficam disputando ali um buffer, disputando aquela página de memória, e um eventualmente pode acabar sobrescrevendo o outro? Alguém pensou nisso e alguém foi testar. Para testar isso, o que as pessoas precisariam? Precisariam ter, como eu hipotetizei antes, um processo escrevendo na página de memória, né, pedindo para escrever, e outro processo lendo. Então o Pageflow ficaria maluco ali, tentando tratar os dois casos, né? Então, pediu leitura, não, pediu escrita, pediu leitura, pediu escrita, e ele vai fazendo Pageflows o tempo todo. E acontece que no Linux, por exemplo, tem diversas formas de se fazer isso, né? Então, no caso mais famoso, os atacantes encontraram duas formas, né, de fazer isso, né, duas funções
syscalls que permitem fazer isso. Então, a primeira é o ptrace poke data, né? Então, você pode colocar dados ali. Então, você pode escolher uma página de memória e pedir para colocar dados ali, ou seja, fazer uma escrita, no fim das contas, né, numa página de memória. E achar uma outra syscall, que era a aim advice, que funciona para você pedir um conselho sobre a alocação de memórias, né, dentro do kernel. Mas, no final das contas, o que a gente precisa entender é que o que ela faz é causar uma falta de leitura, né? No fim das contas, ela é uma syscall que faz a leitura. Então, pronto, a gente tem uma syscall que escreve, uma syscall que lê. Se eu colocar essas duas syscalls para ficarem brigando numa mesma página, eventualmente, se tiver um problema ali no Pageful Handler, né, eu vou conseguir explorar essa condição de corrida. Foi o que os atacantes fizeram. Então, criou-se um ataque chamado Dirty Call, né, em que acontecia exatamente isso, né? O Pageful era exercitado para ficar escrevendo e lendo nessas páginas de copy on write até que essa condição aparecesse. Então, eu deixo um link aqui em que vocês podem consultar o ataque Dirty Call em detalhes, com exploits e tudo, mas só para dar uma primeira noção, né, como ele funciona, acontece o seguinte: na primeira etapa acontece o Pageful tradicional, quer dizer, falta uma página, né, e o Pageful vai lá buscar a página que ele pediu. E aí ele vai verificar, ele vai falar, olha, o que eu faço com essa página agora? Ah, essa página ele está pedindo para ser escrita. Então, agora que você trouxe a página, você dispara um Pageful de escrita, né, que é o passo 2. Bacana. Então, vamos para o passo 2, que é o tratamento do writeful. Bom, o que acontece no tratamento do writeful? A gente vê que ali ele vai verificar, né, uma série de ifs e tal, se a página é copy on write, se ela não é, enfim, uma série de coisas internas, né? Vocês podem consultar em detalhes cada um desses passos no exploit, que está no link. Mas em algum momento, ali na última página, ele faz o quê? Make write, quer dizer, agora que eu tratei tudo isso, a página está pronta para ser escrita. Beleza, tratou o write, segue a execução do programa. Mas o que acontece em outra thread? Em outra thread, você tem o sistema tentando tratar a falta de leitura, o read fault, né? Então tem uma série de coisas que acontece aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes para essa aula, mas o que acontece é que em certo ponto, vocês podem ver aqui na linha 8, né, ele gera uma nova falta, ou seja, durante o tratamento, né, dessa falta, uma outra falta aninhada acontece. E o que vai acontecer naquele ponto? Ele vai chamar o tratador anterior que a gente tinha visto. Ou seja, é uma condição de corrida, né? Só que, eventualmente, o que o tratador anterior fazia? Na última linha, make write. Então, o tratador aqui, que é de leitura, eventualmente vai acabar fazendo um make write. E aquela página, então, que eu estava tentando ler, eu acabo ganhando permissão de escrita. Certo? E aí, com isso, eu consigo fazer o meu ataque, seja lá qual ataque for que eu precise de permissão de escrita naquela página que eu não deveria obter. Certo? Então, esse tipo de ataque foi muito comum lá para 2016, por aí, ficou super famoso. E eu gostava de demonstrar esse ataque. Acontece que agora todos os kernels, né, eles já foram corrigidos, né, então fica difícil de a gente refazer esse ataque, mas vocês ainda podem observar esse ataque na prática em diversos vídeos. Então, se vocês forem no YouTube e escreverem Dirty Call, vocês vão encontrar uma série de vídeos demonstrando. Eu deixei 3 aqui de exemplos, né, em que eles mostram como você roda esse programa, em alguns segundos você virou root, você conseguiu escrever num arquivo, você conseguiu uma permissão que você não tinha, simplesmente porque você deixou 2 threads ali brigando, né, para conseguir esse acesso. E tinha um probleminha lá no tratamento do kernel que gerou isso tudo, né, que permitiu mudar o contexto da leitura para a escrita e ganhar essa permissão. Certo? Então esse é o caso mais famoso de ataque Toctow que a gente tem na literatura nos dias recentes. Então, para ir fechando essa aula, que é curtinha, né, deixar um exercício para vocês, que é, se vocês entenderam realmente qual que é o problema do ataque Toctow, né, onde é que ele acontece, dê uma olhada nesse código e depois vocês me contam qual é o problema de Toctow que tem aqui. Né? Imagina que essa é uma rotina de verificação, como é que você exploraria esse Toctow? Né? Onde é que está a diferença de verificação aqui? Como é que você
faria para trabalhar com isso. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato, que eu tento ajudar. Beleza?